O uso racional de medicamento, nós chamamos quando o paciente recebe o medicamento adequado, na dose correta que ele precisa para fazer aquele tratamento, pelo tempo necessário que ele vai precisar, né? E também com a orientação profissional adequada, aquele acompanhamento, né, de um profissional que é da área da saúde. É de extrema importância esse uso racional, porque isso vai reduzir efeitos adversos, reações adversas a medicamentos, né? As possíveis reações podem ser minimizadas. Otimização de recursos, né? A pessoa não vai estar ali utilizando recursos desnecessários para um tratamento. E também a adesão do paciente ao tratamento, porque quando nós reduzimos as possibilidades de reações adversas, nós aumentamos a chance de adesão ao tratamento e melhora significativa do paciente, né? Então, nós precisamos pensar sempre no uso correto de medicações, por exemplo, medicamento de uso contínuo, aquele medicamento para hipertensão, para diabetes, os pacientes que são insulino-dependentes, precisar, né, fazer aquele acompanhamento, né, de forma contínua com profissionais de saúde para receber o medicamento certo, estar tomando a dosagem correta pelo tempo necessário, né, o horário da administração dos medicamentos. Isso nós chamamos de uso racional de medicamentos. A automedicação é um fator preocupante, né? Quando as pessoas, nós chamamos de automedicação, quando as pessoas utilizam medicação por conta própria, sem uma orientação de algum profissional, né, da área. E isso pode acarretar, né, alguns danos, alguns riscos ao paciente que podem gerar danos. Nós vemos que isso pode ocasionar reações adversas a medicamentos, né? Por exemplo, não sabemos se o paciente vai ter uma alergia, né? Uma reação de hipersensibilidade, uma reação alérgica ao medicamento, uma intoxicação, porque dependendo da sua condição clínica, a condição hepática, a condição renal do paciente, se é um paciente pediátrico, um paciente idoso, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da utilização de medicamentos. Bem como pode ocorrer também interações medicamentosas entre um medicamento e outro. A pessoa já faz utilização de um fármaco, quando colocamos outro fármaco, eles podem interagir quimicamente falando, e isso pode ocorrer inativação ou talvez ali uma potencialização dos efeitos de uma ou outra droga, e isso podem trazer reações adversas ao paciente. Então, a automedicação, ela traz esses riscos com ela. Além de falarmos de desperdício, né, que muitas pessoas compram medicamento, monta sua farmacinha, né, doméstica, e aí acaba utilizando medicamentos mesmo quando não há necessidade disso. Isso pode agravar doenças, mascarar alguns sintomas, né? Porque a dor, ela é um sinal de que algo não está certo. Então, o ideal é tentar encontrar uma solução, um diagnóstico correto para aí, posteriormente, então, começar ali um tratamento e não se automedicar. Então, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça rotineira todos os dias, e então todos os dias toma analgésicos, anti-inflamatórios, e isso vai mascarando o real problema, né? Sendo que aquele é um sinal de que algo não está certo, e deve-se procurar então um especialista para um acompanhamento profissional, tentar um diagnóstico e tratar realmente o problema. Então, a automedicação, ela traz consigo alguns riscos que podem gerar danos à saúde do paciente. Nós temos 4 pilares do uso racional de medicamento. O momento certo é o primeiro deles, respeitar sempre o diagnóstico e a indicação. Se na indicação clínica daquele medicamento está dizendo que é para tomar ele somente por 7 dias, não há necessidade de continuar tomando após esse prazo, porque isso pode gerar danos, né, ao organismo da pessoa. A dose é o nosso segundo pilar, né? A dose adequada para o paciente, porque se ela for uma superdosagem, ela pode gerar riscos, ela pode gerar uma intoxicação, uma sobrecarga no organismo da pessoa. Mas uma subdosagem também muito abaixo, ela não vai ter um efeito terapêutico desejado. Então a pessoa vai estar tomando a medicação, mas não haverá aquela melhora clínica que se espera.
O tempo também é muito importante, é o nosso terceiro pilar do uso racional de medicamentos, né? O tempo necessário de tratamento. Por exemplo, um tratamento com antibióticos, a antibiótico terapia, ela tem um tempo exato para ela durar. Então, não pode-se interromper o tratamento, porque isso pode gerar um problema muito maior no futuro. E, em quarto lugar, nós temos a orientação profissional, que também é importantíssima para o uso racional de medicamentos, né? O acompanhamento de um profissional vai impedir que riscos possam acontecer, vai conseguir identificar possíveis riscos à saúde do paciente. Então, estes são os 4 pilares que nós declaramos que realmente são essenciais para o uso de medicamentos de qualquer paciente que nos procura. Os erros mais comuns que nós identificamos e os seus impactos são, por exemplo, compartilhar os medicamentos entre os familiares. Não é porque alguém tomou que deu certo que a gente tem que tomar, né? Não, isso aqui o meu vizinho tomou, o meu filho tomou e deu certo. Não, medicamento ele é personalizado, né? Aquele tratamento ele foi personalizado para um paciente. Então, cada caso precisa ser verificado separadamente. Um outro erro comum que nós identificamos foi a guarda de antibióticos para depois. Compra a caixa fechada, acaba sobrando ali alguns comprimidos e a pessoa guarda e fala assim, talvez um dia eu vou precisar. E aí acaba, né, guardando, fazendo ali a sua farmacinha, o que pode acontecer até mesmo daquele antibiótico vencer lá e a pessoa acabar utilizando o medicamento vencido ou fora da qualidade, né, sem aquela garantia da qualidade daquele medicamento, sem falar que pode gerar riscos de resistência bacteriana e quando a pessoa precisar de um novo tratamento, talvez não vai ter, né, aquela ação terapêutica do fármaco. E também misturar medicamentos, né, sem orientação farmacêutica, sem orientação de um profissional. Essa mistura pode gerar interações medicamentosas, que elas podem ocorrer entre um fármaco e outro, entre um fármaco e um chá, que muitas vezes é caseiro, a gente pensa que ele não vai ter nenhum efeito terapêutico, mas ele pode interagir, porque são medicamentos naturais, fitoterápicos. E também com alguns alimentos, que eles podem inativar algumas moléculas do medicamento. Então, tem alguns fármacos que eles, por exemplo, não podem ser administrados no horário do almoço, com certos tipos de alimentação ou bebidas, porque podem sim interferir na ação do medicamento. O conselho que nós deixamos hoje para os nossos pacientes, os nossos amigos, é pedindo que todo medicamento ele tem os seus riscos, ele tem os benefícios, mas também tem seus riscos. Então, nossa recomendação, nosso conselho hoje para os nossos pacientes é que usem medicamentos de forma racional. Isso é a chave para garantir que ele faça bem e não mal, né? Que ele possa ter ali um efeito terapêutico e não uma reação adversa, uma reação de hipersensibilidade e gerar talvez ali um outro problema de saúde.